Muito bem, hoje, dia 4 de novembro, quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. A igreja hoje celebra a memória de um grande santo, São Carlos Borromeu. De origem nobre, seu pai era conde, tinha um tio, Pio IV, que era papa, e muito cedo, por sua inteligência e aplicação aos estudos, foi feito cardeal, com apenas 22 anos de idade. Aplicado aos estudos, mas também com um olhar para a realidade, ele tinha grande preocupação pela formação do clero e também dos fiéis leigos. Criou então a estrutura de seminários que hoje nós conhecemos. A estrutura de seminário hoje que forma os nossos padres foi idealizada por São Carlos Borromeu. Mas além dos seminários, ele também criou hospitais, casas para acolher as famílias dos doentes, hospitais mentais, desviou grande parte dos bens da família para o auxílio aos pobres. Teve intensa vida religiosa, homem de grande piedade, embora São Carlos Borromeu não seja tão conhecido piedosamente, ele é um grande santo da história da nossa igreja. Nos deixa um grande exemplo de amor ao próximo e de fidelidade a Cristo. Ouçamos então o Evangelho nesta memória de São Carlos Borromeu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Jesus coloca aqui a exigência do discipulado, renunciar a tudo o que tem para seguir. Ele diz: quem não carrega sua cruz e caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, para seguir Jesus, precisamos empenhar toda a nossa vida e toda a nossa vontade. Assim fez Carlos Borromeu, como nós ouvíamos logo no início desta reflexão, contando um pouquinho da história de São Carlos. Ele, que era de família nobre, foi capaz de canalizar os bens da sua família, as posses da sua família, para ajudar os pobres, construindo hospitais, organizando a estrutura de seminário, construindo inclusive casas de acolhimento para as famílias dos enfermos. Ou seja, ele despojou-se de tudo para abraçar a fé em Cristo. São Carlos Borromeu é um exemplo típico daqueles que olham Cristo, veem o seu projeto e, portanto, se preparam para abraçar o projeto de Cristo, na mesma medida de Cristo, ou seja, com a mesma intensidade e amor, dedicando a sua vida, assim como Cristo dedicou sua vida para que outros tivessem vida em seu nome. São Carlos Borromeu, portanto, teve esta visão clara, olhou para o discipulado, preparou-se interiormente através da oração e disse: eu quero seguir a Cristo, vou, portanto, me empenhar para fazer a vontade de Cristo, para anunciar o seu Evangelho, para converter corações. São Carlos Borromeu é como o homem que foi construir uma torre, mas primeiro sentou, calculou os gastos, organizou tudo para que pudesse terminar esta construção.
São Carlos Borromeu é aquele que foi para a batalha, mas primeiro avaliou em si mesmo se estava pronto, se conseguiria derrotar as inclinações do mal, o pecado em si mesmo, para poder, então, batalhar contra o pecado e o mal em nome de Cristo. Sigamos o exemplo de São Carlos Borromeu. Também nós dediquemos a nossa vida ao serviço de Cristo e do próximo na Igreja. Saibamos, então, calcular nossas capacidades para que, no meio do caminho, nós não renunciemos a Cristo, mas, ao contrário, o sigamos fielmente por toda a vida, para que sejamos dignos de, como São Carlos Borromeu, com os nossos parentes já falecidos, celebramos finados anteontem, para com todos os santos que celebramos no domingo, possamos herdar o reino dos céus e viver na alegria plena junto de Deus. Que Deus abençoe a todos.